né? Primeira porta. Abra seu ouvido. Segunda porta, abra sua mente. Terceira porta, abra seu coração. Tem pessoa que entra por aqui e sai por aqui, né? Então é o seguinte, se você abrir só o ouvido, entra por aqui, sai por aqui. Abra o ouvido e abra a mente. A mente que tem a via do livre-arbítrio. Abra. Abra com segurança, com tranquilidade. Eu vou abrir meu coração. Eu vou abrir a porta. Não pode ficar assim, abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Não, abre. Hoje eu vou abrir a porta do coração. Abrir o ouvido. Abrir a porta do coração. Abrir a porta da mente. Deixar a palavra passar. Amém? Então não é tudo que Deus recebe. O que nós fazemos para Ele. Não é tudo que Ele recebe. Tudo que nós fazemos Ele recebe. Ele até pode nos entender. Mas receber é diferente. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 91, vamos meditar um pouquinho nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que é a palavra de Deus? Vejamos por uns momentos o exemplo de Caim e de Abel. Caim tratou de agradar a Deus por uma coisa formosa. Tal como hoje. A gente pensa que está agradando a Deus pelo formoso bem vestir a congregação e com o sacerdote e o coro com as suas batas, uniformes, o sacerdote com as suas vestimentas, paletó, gravata. Outro bota uma túnica, põe um chapéu, põe isso, aquilo. Amarelo, vermelho, dourado. Deus exige isso. Bem, prega de paletó e gravata, porque é um costume, é ter uma boa apresentação. No nosso meio traduz como uma roupa social. E a igreja é um bom lugar para usar roupa social. Fica esquisito, né? Pensou? Uma vez eu vi um diácono de tênis e gravata. Esquisito, né? Ninguém, nada contra tênis, né? Fica esquisito botar tênis e gravata. Mas não é a roupa. Mas a roupa também diz muita coisa. Mas eles pensam que agrada a Deus desse jeito. Tem até linhas religiosas que, se não tiver paletó e gravata, o Espírito Santo não fala. O irmão contando um testemunho hoje, que ele frequentava uma igreja assim, que eles creem, né, que tem que ter paletó. E ele começou a frequentar essa igreja e não tinha comprado paletó ainda. E aí o irmãozinho, né, vindo que só ele lá sem paletó no meio do povo, aquela coisa de ajeitar a coisa, né? Chegou, irmão, eu estou tendo assim uma direção do Espírito, dá um paletó para o irmão. Aí um dia ele apareceu com um paletó lá na casa do irmão. Um paletó pequeno, não entrava direito, não fechava, né? Falei, mas que espírito que é esse? O Espírito Santo não sabe o número do paletó do irmão, não? Dá um paletó apertado?
O Espírito que inspirou não foi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, se mandar você fazer alguma coisa para alguém, chega lá, plá, vai dar certinho, né? O paletó entrou, não dá mexer o braço, fica a metade da barriga para fora. Diz que teve uma direção do Espírito para dar um paletó para o irmão. Então, que Espírito foi esse? Se o irmão pelo menos tivesse um espírito de alfaiate, já tinha acertado melhor, né? Nem isso tinha. Um espírito de vendedor de roupa, nem isso tinha. Muito menos o Espírito Santo. Mas ele edificou o altar, tratou de agradar a Deus dessa mesma maneira. Edificou um altar, sem dúvida, fez muito bem. O homem era sincero. Estava adorando e pensou: contanto que eu seja sincero, não importa o demais. Porém, importa sim. Você conversa com uma pessoa e fala: como é que vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Tendo saúde tá bom, né? Tendo saúde tá bom. Vai com saúde para o inferno, então, Tendo saúde tá bom. Tendo saúde na alma. Porque o corpo está morrendo a cada dia. Fala: graças a Deus, tendo saúde, tá bom, né? Não, tendo vida eterna que tá bom. Contanto que eu seja sincero, Deus aceita. Você pode estar sinceramente errado. Aí não tem historinha melhor para ilustrar isso, daquela ingênua menina que viu o gatinho dela todo molhado, molhadinho o gatinho. Já viu um gatinho molhado, né? Fica tudo assim, tremendo de frio. Ela falou: coitadinho do bichano, tremendo de frio. Vou resolver esse problema dele. Foi na casa dela, ligou o forninho de fogão, abriu a tampinha, ligou o forninho, botou o gatinho lá dentro e fechou a tampa. Vai esquentar o gatinho. Fritou ele, torrou. Bem intencionada. Ninguém vai fazer isso. É uma criança ouvindo, não faça isso não. Ela estava mal intencionada? Ela estava bem intencionada. Ela não estava sendo sincera? Estava sendo sincera, porém sinceramente errada. Porém, note você, ele edificou este altar tão bonito, colocou flores em todo o redor, sobre o altar, colocou frutas formosas e pensou: seguramente um Deus tão grande e santo, limpo e formoso, aceitará esse sacrifício. Ele vai aceitar isso. Se eu fizer isso para Deus, desse jeito, assim ele vai aceitar. Caim pensou isso. Porém, a coisa é que o fez com a sua própria sabedoria. O fez segundo os seus próprios pensamentos. Caim pensou que Deus ia aceitar aquilo. Eu vou fazer assim. E ele pensou numa maneira bonita, numa maneira sincera, bem feito. Quem sabe escolheu das melhores flores e frutos que existiam, dos melhores, fez muito bem arrumado. Mas é o que ele pensava que Deus ia aceitar. Mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Amém? Assim sucede hoje. Fazem essas coisas segundo a sua própria sabedoria, por sua educação e as coisas que têm aprendido. Isso é religião. Isso produz bem-estar.
Vamos ajudar os pobres, está certo. Os necessitados, está certo. Socorrer as viúvas, os doentes, está certo. Faça o bem não importando a quem, está certo. Não deixe a mão direita ver o que a esquerda está fazendo ou vice-versa, está certo. Mas isso é só a religião, isso não produz vida eterna. Isso é só bom, é bom enquanto estivermos aqui. Não, mas eu sendo uma pessoa boa assim eu vou conseguir. A Bíblia diz, se você tentar ganhar a sua salvação, você perde ela, porque ela é de graça. A salvação é de graça, você tem que aceitar a salvação. Ela tinha um preço, derramamento de sangue, e só Jesus tinha como pagar aquilo. Nenhum homem santo, nenhum homem santificado, nenhum sacerdote, ninguém tinha condição, nenhum profeta. Só Jesus. Ele veio e pagou o preço. E agora? Como é que você vai pagar uma dívida que já está paga? Ele pagou, agora você aceita. E a maneira de você aceitar é obedecer a palavra. Porém, Abel, pela revelação, por fé, ofereceu a Deus um sacrifício, humanamente falando, tomou um cordeirinho e amarrou com uma vide e o levou a um altar que não tinha nada de bonito. O assunto não era o altar, ali, a madeira, o monte de lenha, não. O assunto era o cordeiro. Você viu quão diferente? Um trouxe um animal, e o animal foi criado por Deus. Outro trouxe frutas, que também foi criada por Deus. Mas ali tinha que ter um significado, tinha que ter uma simbologia, e a Bíblia é assim. É um livro místico, de simbologias, de profecias, de parábolas. Se é cordeiro, é cordeiro. Se é trigo, se é joio, é joio, se é urubu, é urubu, se é águia, é águia. O que quer dizer tudo essa simbologia? Tem um significado. Se é pomba, é pomba. Tomou o cordeirinho, amarrou ali, colocou sobre o altar, cortou o pescoço com uma pedra pontiaguda, até que o sangue brotou por todos os lados, e o cordeirinho dava balidos enquanto morria. Era, pois, uma cena horrorosa à vista, porém era uma coisa singela. Um inocente morrendo por alguém culpado. Aquilo já estava prefigurando o que ia acontecer há 6.000 anos na frente depois. Quando Jesus foi imolado. 4.000 anos na frente. Quando Jesus foi imolado. De Adão até Noé, 2.000. De Noé até Jesus, mais 2, 4. O Evangelho sendo pregado hoje, 6.000 anos até hoje. É isso que tem do Éden até aqui. Estava prefigurando, mostrando já. Então tudo tem um significado. Então veja. Aquilo foi o sangue. Era uma coisa singela, em simplicidade. Ele sabia que havia nascido do sangue de seus pais. Nasceu do sangue de sua mãe, pelo sangue de seu pai. Foi o sangue que causou a queda. Então o sangue tinha que ser o remédio. Então ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, porque ele foi revelado. Revelado quer dizer mostrado, tirando o véu, descobrindo. Abel soube que o pecado tinha entrado pelo sangue, tinha que sair pelo sangue.
Então o altar, agora presta atenção, o altar que Abel fez não foi segundo o seu pensamento, a sua inteligência. Foi segundo uma revelação, uma inspiração de Deus. Deus deu para ele aquela inspiração para pegar o cordeiro e imolá-lo. A inspiração de Abel foi de Deus. A inspiração de Caim foi da cabeça dele, da cabeça religiosa dele. Deus não aceita nenhuma adoração da cabeça de nenhum homem religioso, por melhor que sejam as intenções. Deus quer que você se aproxime dele por revelação. Todos que se aproximam de Deus têm que saber que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E você tem que se aproximar por fé, com sinceridade, com humildade, com reverência. Então ele falará com você. Deus falará com você. Você falará com ele. E ele falará com você. Alguns dos irmãos hoje em dia que pensam que eles comeram peras, maçãs. Outro dia vi uma das coisas mais assombrosas do jornal. Agora dizem que Eva, em vez de comer maçã, comeu um albricoque. Os teólogos, não foi maçã não, foi um albricoque. Então vê você de onde vem esse espírito. Você vê de onde que vem esse espírito que crê que o pecado veio porque comeu uma maçã? Isso é uma inspiração caimita. O pecado entrou pelo sangue, teve que sair pelo sangue. Não vamos entrar no assunto, o tempo não dá. Mas vamos ficar presos na adoração. O objetivo é a adoração. Deus aceitar a sua adoração. Então vê você de onde vem esse espírito. Também dizia que Moisés não atravessou o Mar Vermelho, mas a um extremo do Mar Vermelho havia como um caniçal, e Moisés trouxe os israelitas pelo mar, por esse ponto, passou por cima de uns caniços, de uns juncos. E não foi por atravessou o mar, não. Que ridículo! Pois a Bíblia diz que as águas se partiram à direita e à esquerda. E Deus trouxe um grande vento oriental que separou as águas. Amém? Eu não vi, mas eu creio. O meu Deus é capaz de fazer isso. O seu Deus também é? Amém. Essa gente sempre quer calcular as coisas do seu próprio modo. Por isso sempre tem falhado. E assim seguirão falhando. Cada vez mais longe do caminho. Uma coisa que sai do caminho assim numa diagonal, quanto mais passa o tempo, mais longe fica. Por isso que converter significa voltar ao original. A linha. Deus tem uma linha original. Caim foi a representação do homem hoje com a mente carnal, o qual é religioso por fora. E essa linha dele seguiu. Abra suas Bíblias em São Mateus 23, 27. Caim morreu, mas a linha seguiu. São Mateus 23, 27. Vamos ler no 24. A linha aqui do Caim, ó. E eram homens religiosos. Você pode ler depois o livro inteiro, de 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Ele diz assim, no 24: condutores cegos, que coais um mosquito engoliu um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram a igreja do dia.
era a denominação mais poderosa do seu dia. Eles criam em Moisés, criam em Abraão, eles criam nos primeiros livros da Bíblia, eram pessoas religiosas, santificadas, mas falharam em ver a mensagem do dia. A mensagem do dia era Jesus Cristo, era o Verbo encarnado sendo manifestado, era a mensagem do dia, era o alimento fresco, o maná fresco caindo, era ele. Não disse Jesus, eu sou o pão vivo descido do céu? Ele era o alimento fresco do dia. Esses homens eram religiosos. E esses homens aqui, irmãos, eles davam de 10-0 em 99% dos religiosos, na moral, na conduta, na seriedade, no trabalho que existe hoje. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Preocupado com os discípulos de Jesus que comia com a mão suja. Limpais o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora pintado, branqueado, por dentro cheio de ossos podres. Semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eles mesmos, a linhagem deles mesmos, a exemplo do pai deles, Caim, que matou o irmão Abel, e eles vieram matando os profetas depois. O tempo passava, eles pintavam a sepultura dos profetas, achando que com aquilo resolvia o problema. Não é assim não, gente. O tempo não muda as coisas. O tempo só melhora ou piora. Se você está certo, o tempo só ajuda a melhorar. Se você está errado, só ajuda a piorar. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E quem eram esses homens? Religiosos, escribas e fariseus. Não era bandido, não era prostituta, não era traficante, não era ladrão, eram homens religiosos. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, olha aí, ó, raças de víboras, serpentes. Jesus falou, vocês são da semente da serpente, aquela que enganou a Eva lá. Você viu? A linhagem chega até hoje. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Alguém diz assim, mas os profetas duraram até João só. Jesus falou que ele ia enviar no futuro. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre os santos e o altar.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora que não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Então notem isto. O qual é religioso por fora. Ele quer fazer algo por fora. Ele assiste à igreja, faz muitas coisas a benefício do edifício. Agora, há uma só igreja e ninguém pode se unir a ela. Os demais grupos são lojas. Você uniu a sua família? Você não uniu a sua família. Você nasceu na sua família. Ninguém injetou o sangue de um homem dentro de você. Você nasceu, você veio de uma mulher, você veio de um homem, você veio de um ventre, de um homem, e você tem o sangue daquele homem, que é o sangue do seu pai. Ninguém colocou você na sua família, você nasceu na sua família. E Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então na família de Jesus, ninguém entra, ninguém sai, você tem que nascer nela. Naturalmente você tem sangue do seu pai, e a vida vem através do sangue. Quando você nasce de novo, você tem vida agora do seu Pai Celestial. Você entendeu isso? Você pode unir-se a uma loja metodista, a uma loja batista, uma loja presbiteriana, pentecostal, porém, na igreja de Jesus Cristo, nós nascemos. Você pode ir em tal igreja, me dou bem nessa igreja aqui. Você vai entrar, me dou bem aqui. Você vai, me dou bem aqui. Mas se você tem o Espírito Santo, e você traz em você a semente de Deus, você nunca vai se dar bem em igreja nenhuma, a não ser na igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo começa em respeito pelo seu nome, sendo batizado no nome dele. Porque os santos apóstolos e profetas batizaram desse jeito. Você que carrega em si a semente de Deus, você não vai sossegar enquanto você não nascer. E quando você nasce de novo, você nasce na família de Jesus, então você vai ser beneficiado por Jesus. Você vai ser guiado por Jesus, curado por Jesus. Amém? Você vai ser um beneficiário da Bíblia Sagrada. Você não vai ser um beneficiário da Bíblia Sagrada segundo o ensinamento da cabeça de um homem. Porque a Bíblia não é de particular interpretação. O pregador pode ser bom, o pregador pode ser caridoso e bondoso, e vamos partir desse princípio: todo pregador é bom, todo homem religioso é bom, mas isso não basta. Nós temos que nascer. As demais são lojas, não são igrejas. Não há igreja metodista, nem igreja presbiteriana, não, Senhor. Não existe tal coisa, não. Isso está tudo errado. São simplesmente lojas às quais a gente se une. Porém, na igreja do Deus vivo, nascemos, a qual é o corpo místico de Jesus Cristo. Vê você? Tem que nascer nela. Porém agora aprove Deus revelar seu segredo a Abel por meio da simples fé no sangue derramado. Como gostaria de ter suficiente tempo para ficar com isto por um tempo.
Ali estava Caim, com toda a sua sabedoria, o homem sábio. Você me diz, porém, irmão Brana, você está tratando de mostrar a Caim como um gênio educado? Porém, é que assim foi. Siga você a linha e observe os seus filhos. Todos foram cientistas, doutores, homens inteligentes. Porém, siga a linha de Sete e verá que era gente humilde, camponesa, até a destruição. Porém, os filhos de Caim foram grupos inteligentes, astutos. Eles podiam até processar o cobre, fabricar metais, eram construtores, homens sábios, enquanto que esses outros moravam em suas tendas, pastoreavam suas ovelhas, confiando nas promessas de Deus. Vê você como foi? Siga a genealogia. Veio vindo Caim, Balaão, Datã, Abirão, Coré, saduceus, fariseus, Judas Iscariotes, escribas e fariseus. Agora abra sua Bíblia em São João 8, Evangelho de São João 8, capítulo 30, versículo 33. Olha como aquela semente segue. São João 8, 33. Responderam-lhe, falando com Jesus, discurso de Jesus sobre a sua missão. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles se defendendo, saduceus e fariseus e escribas. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Quem era esse que estava procurando matar Jesus? Homens religiosos. Sempre foi assim desde o Gênesis e continua até hoje. A Bíblia é Cristo. Quando você interpreta a Bíblia, aumenta, diminui, você está crucificando a Cristo novamente. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, não penetra, nem no ouvido. Se entrava no ouvido, não passava pela mente. Tem pessoa que é assim, abre o ouvido e a mente fecha. A palavra chega e fala, a minha igreja aceita, a minha igreja é assim, a minha igreja é assim, a minha igreja é assim. Nós não queremos saber o que diz a igreja. Nós não queremos saber o que diz o pregador, o pastor, o sacerdote. Nós queremos saber o que diz a Bíblia. A minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Olha só como que a coisa agora vai ficar apertada. Nós somos filhos de Abraão. Eu falo do que vi junto com meu pai. E vocês falam do que vocês viram junto com o pai de vocês. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ah, nós somos discípulos de Abraão, então faça as obras de Abraão. Nós somos discípulos de São Pedro, então faça as obras de São Pedro. Nós somos discípulos de Paulo, faça as obras de Paulo. O discípulo faz as obras do seu mestre.
Os discípulos de Jesus fazem as obras de Jesus. Os discípulos da igreja, da denominação, fazem as obras da igreja. E vocês viram que os discípulos de Caim seguiram fazendo a mesma coisa? Matando os profetas e depois pintando os túmulos deles. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Discutindo com Jesus. Quando você discute com a Bíblia, é a mesma coisa. Jesus Cristo era o verbo encarnado. Isso quer dizer, Jesus Cristo era a palavra encarnada. Isso quer dizer, Jesus Cristo era a Bíblia encarnada. Paulo disse que nele habitava a plenitude. Eles estavam teimando, era com a Bíblia. E esse Espírito é a mesma coisa hoje, teimando com a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas a minha igreja diz isso. A Bíblia diz isso, mas a minha igreja diz isso. A Bíblia diz que isso é pecado, mas a minha igreja fala que não é pecado. A Bíblia diz que é errado, mas a minha igreja diz que está certo. Discutindo com Jesus. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Eles estavam entendendo onde a coisa ia chegar. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus. Veja bem, a coisa foi apertando. Se fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Ué, se Deus está em você, Deus está em mim, por que nós estamos tudo divididos? Que Deus é esse? Está Deus dividido? Se o seu pai fosse Deus, vocês me amaríeis. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que você não entende a minha linguagem? Não foi a mesma coisa que o Senhor falou com Abel? Falou com Caim? Por que você está irado, ô Caim? Por que caíste o seu semblante? Se porventura, em outras palavras, você não fazer igual ao seu irmão, eu não vou aceitar também? É que você não entende a minha língua. Existe essa linha de gente na terra hoje que não entende a linha, não entende a linguagem. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Agora a coisa pegou. Nós somos filhos de Abraão. Eles pensavam que era filho de Abraão. Eles pensavam que era filho de Deus. O próprio Jesus diz: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Em quem o diabo foi homicida desde o princípio? Em Caim. Caim era da serpente. Por isso que Jesus chamou ele de raças de víboras, raça de serpente. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou, mas ele conhecia. O diabo veio do céu. A ponto que a Bíblia diz assim, que o diabo sabe que Deus não é três, que Deus é um. Mas ele torce.
não se firmou com a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A Bíblia não é de particular interpretação, de propriedade de pensamento religioso. Pensamento religioso é só invenção de igreja. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Isso veio. Siga a genealogia dos dois lados. Siga a genealogia e veja se não é assim. A genealogia de Abel, eles confiavam nas promessas de Deus, 7. Aí Noé foi escolhido desta classe de gente. Paulo também foi tirado desta linhagem. E assim também Martim Lutero, João Wesley. Da mesma maneira tem chegado a ser o que é hoje a mesma coisa. Humildes para crer na simples promessa de Deus. Mas você vai para Apocalipse 22, é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está vendo? Lá no Gênesis começou com sangue derramado de Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras em maçã, em pera, em fruta. Ou então tudo misturado, fazer um suco. É sangue do Cordeiro em Gênesis e é sangue do Cordeiro em Apocalipse. Aqui. Você vai ficar discutindo com Jesus? Olha, você não entendeu uma coisa, é uma coisa. Você não entendeu é uma coisa. Agora, ficar discutindo. A discussão com a Bíblia, você não entender a Bíblia e respeitar ela é uma coisa. Mas discutir, desqualificar a Bíblia, mostra quem é que você tem de pai também. O Senhor disse, eu não discuto nem meus filhos. Por isso que você tem o seguinte, você vai testificar para alguém, coloca na mão dele, entrega na mão dele. Uma vez eu tive que desligar o telefone lá no rádio. O ouvinte ligou para mim, fazendo umas perguntas, mas perguntando, questionando, bravo. Bravo, é lógico, tudo fora do ar, né? Depois do programa, Rádio Bandeirante. Bravo, questionando e tal, e coisa e tal, alterado, falando que não, o metralhador não podia nem falar. Eu vi que ele ia se complicar, ele mesmo. Falei, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone para você não blasfemar, viu? Lá. Você vai acabar blasfemando ainda. Eu não vou te ouvir mais, para você não blasfemar. Tá. Para que discutir? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Olha a árvore da vida lá no Gênesis, olha aqui de novo. Não a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida. E posso entrar na cidade pelas portas. Agora, quem é que vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Os feiticeiros. E que tem de feiticeiro evangélico hoje, hein? É água, é sal, é fogo, fogueira, não sei o que tem então. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas. Olha aí, ó. Quem que é o homicida?
Olha lá, onde é que começou? No Gênesis. A falta de revelação das coisas de Deus, do plano de Deus, leva as pessoas a irar-se com Deus e matar os irmãos. Iraram-se contra Jesus, crucificaram Jesus e saíram matando a igreja de Jesus. É isso aí. Não foi assim? Abel e Caim, Jacó e Esaú, Moisés e Balaão, Judas e Jesus, Cristo e o anticristo, profeta e o falso profeta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Os idólatras é aqueles que adoram um objeto no lugar de Deus. Fica de fora. Como que se eu tenho acesso direto com Deus, tem que passar por alguém? Se Jesus morreu no Calvário, fez a ligação minha direto com Ele, através da minha oração eu chego lá. Eu não tenho que passar pelo escritório de São Pedro, escritório de São Paulo, escritório de São João, escritório da Maria. Eu não tenho que passar no escritório de ninguém, não. Eu não tenho que pegar ficha, pegar senha. Não tenho que pegar senha para falar com Jesus, não. É direto. A coisa é direta. Jesus não tem secretária, não. Nem secretário. É tudo com Ele, direto com Ele. Ele resolve tudo, qualquer problema no mesmo tempo. E não tem fila, não. Ele só pede paciência para você. Não esquece nenhum pedido. Nem é político que esquece das promessas, não. Ele não esquece nenhuma promessa. Por isso que o profeta ensina, o homem não vale mais do que a sua palavra. Por isso que o valor de Jesus Cristo é grande, porque ele não esquece de uma palavra. Passa os céus e a terra, as suas palavras tem que cumprir. A idolatria é a mãe da feitiçaria. Antes de existir feitiçaria, começou a idolatria. Adoração a imagens, a objetos. Está na Bíblia. Estou aqui no último capítulo do Apocalipse agora. Você viu a linha, onde que a linha chegou? Ao fio. Do Gênesis, passamos pelo meio da Bíblia, chegamos no final. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama, qualquer que ama e comete a mentira. Você pode ser ignorante. Isso quer dizer não conhecer a verdade. Não conhecer a verdade. Isso é uma coisa. Agora, amar a mentira, ensinar a mentira, praticar a mentira, é diferente. Agora, notem bem, aprove Deus identificar agora. Deus sempre demonstrará se algo é a verdade ou não. As pessoas veem as fotos da igreja, da coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, da nuvem. Eles falam, eles são idólatras, estão lá ajoelhados na presença de um homem, no pé de uma foto. Não, não é nada disso, irmão, não apela não. Você não sabe combater, não combate, não apela não. Que ninguém está adorando imagem, não, fotografia de nenhum homem, não. Isso aqui é um sinal. Isso é uma identificação que Deus deu. É um acontecimento sobrenatural. Não tem nenhum pregador que tem isso, não tem nenhum sacerdote, nenhum bispo, não tem ninguém na face da terra que tem um sinal sobrenatural confirmado cientificamente. Não tem. Isso serve para quê? Serve para chamar a sua atenção, para dar ouvido ao que esse homem falou. É só isso.
Então, ele mostra sinais, demonstra que é verdade. Muita gente trata de meter-se em algo com o qual Deus não tem que ver. Tem que ver. Como que você quer receber salário se você não trabalha? Como é que você quer receber um trabalho se você trabalha para alguém que não pediu para você trabalhar? Eu dei um exemplo disso já uma vez, até num programa de rádio. Você passa a mão numa lata de tinta e sai pintando a sarjeta na rua, pintando tudo, pinta o bairro inteirinho. Seu bairro fica uma beleza, tudo pintadinho, as guias, branquinho, tudo caprichadinho. Aí depois, passa uns dias, você vai na prefeitura e leva a nota fiscal lá. Nota de serviço. Secretário de obras. O que é isso? Não, eu pintei a rua do bairro lá, tudo ficou muito bonito, tal, tudo. Eu não mandei você fazer isso. Vai acontecer isso com pessoas lá no dia de julgamento. Senhor Jesus, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu não te mandei fazer isso. O que eu mandei fazer, você não fez. O que não era para fazer, você fez. Digno é o obreiro do seu salário, aquele que trabalha na causa do Senhor. Amém? Mas muito trata-se de meter em algo com a qual Deus não tem que ver. Isso é correto. Porém, quando você vê que Deus vem e afirma uma coisa, então você pode dizer confiadamente, isso é correto, correto, correto. E você sabe que é a verdade. Não é porque você não entende, eu não entendo que é a verdade. Está na Bíblia, eu não entendo, mas eu creio que está na Bíblia é a verdade. Agora, quando o sacrifício estava sobre os altares, Deus rejeitou a concepção intelectual de Caim, porém quando viu que Abel, pela simples fé, havia crido que não era maçãs nem frutas no campo, mas que era o sangue, pela fé ele creu nisto, por revelação de Deus. Ele vindicou Abel ao aceitar seu sacrifício. Então nós pensamos na oração pelos enfermos e outras coisas. Cristo disse, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus iria enviar um dilúvio para destruir a terra com água. Aí Noé, religioso, pegou uma prancheta lá e falou, acho que vou fazer uma barca desse tamanho da minha cabeça, vou fazer um curso aí, um curso de teologia, um seminário, vou fazer um barco para salvação. Não. Quem deu o modelo do barco para Noé foi o Senhor. Quem deu a medida de comprimento foi o Senhor. A largura foi o Senhor. A altura foi o Senhor. Os andares foi o Senhor. A porta foi o Senhor. A janela foi o Senhor. E hoje existe um evangelho de salvação. Existe uma arca hoje que não é de madeira, é o corpo místico de Cristo, e que não é fruto da cabeça, da teologia, da santidade própria, do interesse, das boas intenções de homem religioso nenhum. Os profetas de Deus falam segundo a inspiração de Deus. Esses livros aqui não é livrinho de Ilhambrana, não. Isso aqui é Deus descendo, falando com ele boca a boca. É boca a boca. Confirmando com sinais, prodígio, maravilha. E se você crê que nós falamos a verdade nessa noite, se essa palavra está em você, entrou em você, a palavra entrou em você, passou pelo ouvido, passou pela mente, desceu no coração, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você crê nisso? É um desafio que Jesus está fazendo para nós, para vocês pela internet também. Vamos ficar de pé? Somente crer. Curva a sua cabeça, feche seus olhos,
Fale com Deus agora. Você veio aqui para realizar um culto também. Você não veio para servir a Deus com a sua inteligência, com a sua roupa. Não, você veio para adorar a Deus em espírito. Deus quer o seu coração. Senhor Jesus Cristo, sua palavra foi anunciada, pregada. Que aquilo que nós não demos conta de falar, de posicioná-la, se alguma coisa ficou fora de lugar, não encaixou, o Senhor pode fazer isto na mente, no coração de cada pessoa. O pregador é limitado porque é humano, mas o Espírito Santo é ilimitado. Senhor, o seu povo está orando agora, aqui em Lençóis Paulista e os demais irmãos pela internet. Que haja cura nesta hora, libertação nesta hora. Aquilo que Abel fez foi por revelação. Deus se agradou daquilo. Se agradou daquilo. A mensagem que acabamos de falar nela também, a flecha do livramento. Joás chegando na presença de Eliseu, falou palavras corretas, chegou sinceramente, com reverência. Deus se agradou daquilo porque um homem se humilhou e Deus livrou Israel da mão dos sírios. Senhor, livre cada pessoa nesta hora. Você está enfermo, enferma, você tem uma necessidade, simplesmente clame a Ele, ore a Ele e crê que Ele vai te responder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos essas bênçãos sobre cada coração, sobre cada vida nesse instante. Senhor, ilumine a mente de cada pessoa, encha o coração de cada pessoa, e que isso possa fluir agora, isso possa mudar a vida da pessoa. A vida da pessoa só muda quando Jesus entra no coração, não na mente, no coração. Ele passa pela mente, ele vai morar no coração. Por isso que ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Entregue seu coração para Ele. Diga: Jesus, vem morar no meu coração, vem guiar a minha vida, sara meu corpo, Senhor, me liberta de todos os pensamentos errados, que eu possa ter segurança somente na palavra. Senhor, confirme essas bênçãos em cada coração. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, e abençoe o nosso retorno para casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento.